Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte das 8 questões do Provão Paulista para o primeiro ano do ensino médio. Se você quiser ver a prova do segundo, do terceiro, ver a prova completa, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 42, Provão Paulista 2023 para o primeiro ano do ensino médio. Essa daqui, para mim, foi uma questão muito difícil, né? Porque você tem que fazer várias interpretações ali. Parece uma questão fácil, que vai ser uma questão de propriedades das substâncias, densidade, quem boia, torre de densidade, mas por você ter que ficar fazendo muitas coisas, eu considerei ela uma questão difícil, tá bom? Então vamos lá. No quadro são apresentados dados de algumas substâncias. Então, substância poliuretana, né? Aqueles sólidos de poliuretana, de aquele sólido colchão amarelo de espuma, poliuretana, isooctano, né, um líquido aqui a temperatura ambiente, polietileno, né, sólido, um plástico, né, PET ali, né, polietileno tereftalato, né, por exemplo, tá aqui politetrafluoretileno, um sólido, um polímero, né, outro polímero que tá aqui, água que a gente conhece, disulfeto de carbono, que é líquido a temperatura ambiente, densidades, né? Mais denso vai para o fundo, menos denso flutua, densidade básica aí. Miscibilidade, água, isoctano e disulfeto de carbono. Água mistura com água, sim, isoctano mistura com isoctano e disulfeto de carbono mistura com disulfeto de carbono. Por isso é sim, sim, sim que está aqui. Agora, vamos só focar nesses três de baixo, porque para lá vai estar espelhado. Isooctano não é solúvel, não se mistura com água. Disulfeto de carbono também não se mistura com água, vai formar um sistema bifásico que a gente está vendo aqui. E disulfeto de carbono se mistura com isoctano e forma uma mistura monofásica, ali com uma fase só, uma mistura homogênea. A figura apresenta o resultado da mistura em temperatura ambiente, né, 25 graus, de porções de 4 dessas substâncias no quadro. Então, líquidos, sólidos, né? Então, aqui formou um sistema bifásico, tem um líquido, olha aqui, líquido 2, um líquido 1, são imissíveis. E aí, desculpa, líquido 1, falei errado, tá? Líquido 1 tá em cima, líquido 2 com seta vermelha tá embaixo. Sólido 2 tá aqui embaixo, então ele jogou dois sólidos e o sólido 1 ficou entre o líquido 1 e o líquido 2. Então tem experimentos de torre de densidades que a gente faz isso. O sólido 1 e o líquido 2, indicados pelas setas vermelhas na figura, são respectivamente, então quem pode ser o sólido 1 e quem pode ser o líquido 2? Poliuretano, disulfeto de carbono, água, isoctano, polietileno. Então tá, é uma mistura desses caras aqui, quer saber o sólido 1 e o líquido 2. Química geral, propriedades das substâncias, conteúdo bem de primeiro ano do ensino médio mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é pensar qual líquidos, né, líquido 1 e líquido 2, quais líquidos misturados vão formar sistemas bifásicos. Então, água com isooctano forma um sistema bifásico, porque a miscibilidade está escrito não. Então, pode ser água e isoctano ou isoctano e água com disulfeto de carbono. Não pode ser não pode ser isooctano com disulfeto de carbono, porque eles vão formar um sistema miscível, então ficaria uma fase só. Para ter duas fases, por exemplo, água e óleo, né? Água, óleo, né? O óleo menos denso fica em cima, tem que ser não miscível. Então só pode ser água com isoctano ou água com disulfeto de carbono. Como eu tenho duas situações possíveis para esse sistema, eu vou colocar com cores aqui, né? Isoctano vermelho, água azulzinho, disulfeto de carbono. Como eu tenho duas situações possíveis, água com isoctano ou água com disulfeto de carbono, eu vou colocar aqui, eu que desenhei, isso não está na prova, ó, então não está, desenhei aqui da minha mão. Vou criar uma situação de água com isoctano e outra situação de água com disulfeto de carbono. Se for água com disulfeto de carbono, que o símbolo é esse, que eu coloquei CS2, porque disulfeto de carbono é uma palavra muito grande, né? Se for água com disulfeto de carbono, você olha aqui a densidade. Água tem densidade 1, disulfeto de carbono, a densidade está aumentando aqui para baixo? Não, tem um 2.2 aqui.
Água tem densidade 1, disulfeto de carbono é mais denso e tem densidade 1,3. Então, se os líquidos forem água e disulfeto de carbono, eu vou ter água em cima, que é menos denso, e disulfeto de carbono embaixo. Já se for água com isooctano, o isooctano é menos denso. Então, se for água com isooctano, o isooctano fica em cima, porque ele é menos denso, e a água fica embaixo, porque é mais denso. Beleza? Então, esses são os líquidos. Então, qualquer alternativa que estiver falando que o líquido 2 é isooctano, você esquece. Então, o líquido 2 pode ser isooctano? Não. O líquido 2 só pode ser água ou disulfeto de carbono, que é o líquido que está embaixo. Não pode ser isooctano, porque na questão de miscibilidade só pode ser esse par ou esse par. Se o isooctano estiver presente, ele vai ficar em cima porque ele é menos denso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o poliuretano, vou fazer uma bolinha cinza para representar o poliuretano com densidade de 0,5. Uma bolinha, eles estão no estado físico sólido, ó, são polímeros, são bolinhas que eu vou jogar tanto nesse sistema quanto nesse daqui. Polietileno com densidade de 0,93 e politereftalato com 2,2. Nesse sisteminha, se eu jogar o poliuretano com densidade de 0,5, ele é muito pouco denso. Então, se eu jogar o poliuretano, ele vai ser menos denso que a água e vai boiar aqui. E ele vai ser menos denso que o isoctano e também vai flutuar aqui. Então, poliuretano, bolinha, é cinza. Então, tem como o sólido 1 ser poliuretano? Não, porque ele iria flutuar tanto nessa opção quanto nessa opção. Olha como que a questão fica difícil. Você tem que desenhar para visualizar. Eu tentei fazer isso sem desenhar, falei, meu, deixa eu desenhar aqui. Aí eu desenhei as duas situações e fui fazendo para todo mundo para eu descobrir. Porque só com palavra eu acabava confundindo. Então, poliuretano ia flutuar nessa ou nessa situação. Polietileno. A densidade é 0,93. Então, ele é menos denso do que a água, iria flutuar que a água. Então, nessa situação, o polietileno ia ficar aqui em cima. Mas, na situação de água com isoctano, o polietileno ele é menos denso que a água. Ele iria flutuar na água, mas ele é mais denso do que o líquido superior vermelho, o isoctano, porque a densidade dele é 0,93, é maior. Então, esse sólido, esse polímerozinho, você ia jogar ele aqui, tibum, ele ia afundar no isoctano e parar aqui em cima da água, ele ia ficar entre as fases. E, por fim, o politetrafluoretileno, muito denso, 2,2. Se você jogar aqui ou jogar aqui, ele vai para o fundo, porque ele é mais denso do que todo mundo, mais denso que os líquidos, vai para o fundo. Olha para essa situação, o tanto de coisa que você tinha que pensar. Ai, tomar água, beba água. Você bebe 2 litros de água por dia, tem que tomar água, hein? Beleza. Agora a gente exclui, né? O sólido 1, esse daqui, pode ser poliuretano, que é o cinza? Não, o poliuretano vai boiar nas duas. Pode ser o polietileno, que é o amarelinho? Pode, nessa situação. Pode ser o poliuretano? Não, o poliuretano vai boiar nos dois. Então a gente já fica entre duas opções, pensando que ele está se comportando desse jeito aqui. Agora, o líquido 2. O líquido 2, que é o líquido que está no fundo, ele pode ser de sulfeto de carbono? Nessa situação aqui, pode. Ele pode ser água? Nessa situação aqui, o líquido 2, que é o líquido que está embaixo, pode. Ele pode ser isooctano? Não. Isooctano não aparece nessa situação e nessa daqui ele fica em cima. Ah, então tem duas respostas? Não. Por quê? Se o líquido 2 for de sulfeto de carbono, se o líquido 2 for de sulfeto de carbono, o líquido 1 tem que ser água e o polietileno ele não vai ficar aqui no meio, ele vai ficar em cima. Então, o líquido 1 pode ser polietileno, desculpa, o sólido 1 pode ser polietileno, o líquido 2 pode ser de sulfeto de carbono, mas nessa combinação o polietileno não estaria aqui, então por isso está errado. Já nessa situação aqui, o polietileno estaria no lugar certo, seria o sólido 1, e o líquido 2 seria a água. E aí a gente chega na alternativa C. Difícil. Se essa questão estivesse no Enem, seria uma questão difícil no Enem. Então, foi mais difícil que o Enem a prova? Não, mas essa seria uma questão mais difícil do que a média do Enem, por exemplo.
Eu achei porque você tem que ficar fazendo essas duas situações, os dois desenhos, tá bom? Deixa um comentário, se inscreve no canal se você tá chegando aí a primeira vez. Eu respondo os comentários, tudo que der eu vou responder e vou tentar te ajudar o máximo possível, tá bom? As pessoas se ajudam também nos comentários. Vamos pro próximo, vamos pro 43. Nível de dificuldade, eu coloquei aqui, difícil. Beleza. Questões aí que pode te ajudar. Assista minha aula de propriedades das substâncias, que é uma aula 15 que eu tenho. Eu tenho uma playlist de química básica inteira para te ajudar. Se você tiver tempo, né? Se você conseguir, você, além da vontade, você tem as condições de se preparar, assista a minha playlist de química básica, aula 15 de propriedades das substâncias, eu falo disso. No Enem caiu uma questão de torre de densidade também, parecido, tá? Eu acho mais fácil do que essa questão aqui, por exemplo, do Enem 2022, segunda aplicação, foi mais fácil. E aqui tá um exemplo desses líquidos formando várias camadas, tá? Essa imagem aqui do Jorge Spanos, né? Vou fazer referência na descrição do vídeo. Então aqui eu tenho um líquido com uma densidade menor, o líquido roxo com uma densidade intermediária, um óleo aqui com uma densidade intermediária menos densa, e aqui é o líquido, desculpa, o de baixo é o mais denso, né? Esse líquido é o mais denso de todos, está embaixo. Esse líquido azul escuro é o menos denso de todos, está em cima. Esses líquidos com torres de densidades, desculpa, esses exercícios com torre de densidade é relativamente comum. Aí o cara vem, pega uma porca, um pedacinho de um parafuso de ferro, joga, ele vai lá para baixo. Aí pega uma azeitona, joga a azeitona fica aqui no meio, porque ela tem densidade intermediária. Pega um polímero, sei lá, um isopor, joga o isopor, fica boiando aqui e a gente consegue montar esse sisteminha, tá bom? Legal, mas, né, é isso. É difícil. Vamos pro próximo?